Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai começar mais um webinar aqui da Alesi Teodolini. Eu vou ministrar o webinar, meu nome é Danilo. A gente vai falar hoje da linha de equipamentos da Stonix. Bom, então a Stonix é uma empresa italiana e a grande premissa dela é conceber e fabricar equipamentos de alta tecnologia e precisão, tanto na área de topografia quanto de geodésia, tendo como as aplicações principais a engenharia civil, a topografia, a segurança, transporte e mineração. A Stonix, ela executa operações em todo o mundo através de sua rede de distribuidores, revendedores, e hoje essa marca italiana está em 80 países. Então aqui o mapa mostrando todas as localidades que hoje se encontra a marca Stonix. Aqui uma foto da fábrica. Bom, então a gente vai começar falando da linha de receptores L1, L2, que é a série 8. Tá? Então dentro da série 8, a gente vai ter o S8 propriamente dito e o S8 Plus. Então, o S8 é a solução completa de GNSS para seu levantamento de campo, tanto no modo pós-processado, tá? No pós-processado seria estático, stop and go, cinemático, e também no modo RTK, tanto o HF quanto em rede, ou GSM. Bom, então como a gente está falando da linha S8, então a gente vai ter o S8 e o S8 Plus. Ambos têm 120 canais. A diferença em relação aos canais é que no caso do S8 ele só vai rastrear GPS GLONASS, Compass e SDAs. E no caso do S8 Plus, GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, Quasar e SBAS. Tanto um quanto o outro, a memória vai ser de 256 MB, sendo expansível a partir de um microSD até 4 GB. Então, como a gente pode ver, a memória, em questão de memória, não vai faltar para o seu levantamento. A placa desse receptor, em ambos os casos aí, ela é uma placa da Novatel. Os métodos de posicionamento que a gente consegue fazer com esse equipamento seriam os métodos DGPS, que é o diferencial GPS, PP, que seria pós-processado, e os métodos RTK, HF e RTK GSM. Quando você está trabalhando no GSM, ele vai ter compatibilidade de rede RTK, tanto no levantamento, um ponto de montagem que a gente fala quando a gente trabalha em rede, que é o PRS, que seria o Pseudo Reference Station, o VRS, que é o Virtual Reference Station, o MAC, que seria o formato de RTK em rede da Leica, e, no caso, o FKP, que é o formato europeu de correções em rede. A taxa de atualização desse receptor é de 5 Hz, ou seja, ele consegue liberar até 5 observações por segundo. Em qual caso que eu vou utilizar isso? Às vezes eu tenho alguma aplicação que eu quero fazer interface com algum equipamento. Por exemplo, quando a gente vai fazer levantamento que a gente chama de batimetria, que é em rios, lagos, no mar, tudo mais, a gente teria que, para a gente, o que é importante nesse caso na batimetria? Ter tanto a posição geográfica quanto os dados de profundidade. Então, o que é comum a gente fazer? Pegar um GPS e, por uma porta serial, conectar a esse batímetro, e aí o que o GPS faz? Ele manda a posição, na hora que o cara manda marcar, o GPS manda a posição para o batímetro. Aí o que o batímetro faz? Ele pega essa posição e grava junto da profundidade. Então, nesse caso aqui, a saída que a gente vai ter para esse equipamento é em torno de 5 Hz. Tá? Então, ele vai conseguir fazer tanto o posicionamento, quanto a gravação de dados brutos, quanto os dados de saída, que é o formato NMEA, que seria esse formato que eu falei de interface com outros equipamentos.
No caso do levantamento RTK, ele vai entender tanto os protocolos CMR, que seria o formato Trimble, o CMR+, que também tem um formato Trimble, e os formatos universal, de RTCM 2.1, 2.3, 3.0 e 3.1. Aqui, algumas características relativas a esse receptor. Tá? Então, esse receptor é uma Smart Antenna, ou seja, tem tudo integrado nele. Quando eu falo tudo integrado, é que a antena, vamos dizer assim, coletor de dados, memória, bateria, tudo interna a ele. Então, no próprio slot lá onde fica a bateria, que a gente está vendo aqui, a gente vai ter a entrada tanto para o cartão SIM card, o cartão de GSM, né? Quanto o cartão SD card. Então, esse equipamento você consegue ter uma memória expansiva de até 4 GB. Então, se eu pegar um cartão de 4 GB e colocar nele, eu vou ter, além dos 256 MB de memória, mais os 4 GB. Aqui, ele vai ter o teclado com 2 botões e LEDs indicativos. Esses LEDs aqui vai te fornecer informações tipo qual tipo de levantamento que você está fazendo, se é RTK por OHF, né? Se é RTK por rede, se eu estou fazendo levantamento estático, se eu estou fazendo levantamento over, se está gravando os meus dados ou não, se eu tenho satélite disponível e se eu estou com alguma conexão em Bluetooth. Então, eu consigo ver isso. No caso da série S8, dos Stonix, ele é IPv67. Isso permite que que o equipamento fique até 30 minutos submerso 1 metro e também a prova de queda de até 1,5 metro no concreto. Em relação a esse equipamento, uma grande vantagem que ele tem um rádio interno, tá? Para fazer RTK. Então, quando você compra esse equipamento, ele já vem com rádio interno. Então, o rádio dele, no caso do S8, ele vai variar de meio até 1 watt, e no caso do S8 Plus, você tem um rádio variando de meio até 2 watts, ou seja, você pode configurar. Se você quer utilizar, no caso do S8, meio watt, você configura lá. Se você quer usar 1 watt, você configura lá. Então, você consegue fazer essa configuração. Tá, mas para que eu vou fazer essa configuração? Como é rádio interno, automaticamente ele vai estar sendo alimentado pela mesma bateria do sistema inteiro. Então, às vezes, se eu estou trabalhando em linhas de bases curtas, eu não vou utilizar o máximo da potência do meu rádio. Então, eu posso minimizar isso. No caso de 1 watt, o alcance em média, vamos falar não de catálogo, mas da realidade brasileira, em torno aí de uns 2 km, no máximo, aí, o S8. Não estou falando de catálogo, tá, pessoal? Estou falando em relação à potência no caso do relevo brasileiro. No caso do S8 Plus, 2 watts, em torno aí de uns 4 km. Então, esse equipamento ele vai fazer levantamento, como eu falei, tanto pós-processado quanto levantamento em RTK. Então, quando ele estiver fazendo pós-processado, a precisão horizontal dele, no caso do estático, né, vai ser 5 milímetros mais meio ppm, e na vertical 10 milímetros mais meio ppm. No caso do RTK, o HF e GSM, tá? A precisão dele horizontal vai ser 10 milímetros mais um ppm e na vertical 20 milímetros mais um ppm. Só que lembrando, tá? Quando a gente fala RTK, HF e GSM, a gente está falando só uma base, vamos dizer assim. Por quê? Porque se ele estiver conectado em rede, seria aqueles pontos de montagem que eu falei no começo, que é o PRS, o RS, o MAC, o FKP, o que vai acontecer? Nesse caso, o ponto criado fica ao lado da posição onde está o equipamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai matar isso aqui, ó. Eu não vou ter esse ppm mais. Então, o resultante, quando eu estiver trabalhando com um RTK em rede, seria 10 milímetros na horizontal e 20 na vertical. Vou falar agora do S9 e do S9 Plus. Então, no caso, aqui seria o resultado da evolução contínua dos receptores GNSS integrados da Stonix.
Bom, qual que é a diferença primordial entre a série S8 e S9? Então, S8, a placa, conforme eu falei para vocês, a placa de MSS é uma placa Novatel. Quando eu vou para a série S9, eu vou ter uma placa Trimble, tá? Então, a diferença básica vai ser essa. Bom, então, conforme eu falei, é a mesma placa, tá? Então, é uma placa Trimble de 220 canais e ele vai conseguir ver GPS, GLONASS, Galileu, Compass, os quasares e o SPAS. A memória desse equipamento também é 256 MB, ela é expansível para 4 GB através do micro SD card. A placa, conforme eu falei para vocês, é uma placa GNSS Trimble. O método de posicionamento que eu tenho são similares, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter o DGPS, o pós-processamento, o RTK por UHF e por GSM, e as compatibilidades de rede, na rede RTK que eu tenho, que seria utilizando os tipos de correções aqui. A taxa de atualização desse receptor ela é bem maior do que o anterior. Enquanto o S8 a taxa de atualização é até 5 Hz, esse aqui seria 20 Hz, ou seja, eu consigo ter até 20 posições por segundo, nesse caso aqui. Então, conforme dei o exemplo anterior lá, se eu estivesse trabalhando com batimetria e fosse fazer o link entre esse equipamento e o link que é o batímetro, para poder ter profundidade e coordenadas geográficas, eu conseguiria estipular um link mandando para o batímetro até 20 posições por segundo. Os protocolos para comunicação de rádio, base rover, que ele recebe seria CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1. Aqui, as características são bem próximas das anteriores, tá? Então, na verdade, praticamente o case é quase a mesma coisa. O que vai mudar seria a placa GNSS. Então, novamente, aqui eu vou ter o slot para cartão, o slot para colocar e expandir a memória, a bateria, o teclado e os 10 indicativos. Então, nesse caso aqui, ele está indicando o que está acontecendo. Conforme eu falei, a série S9 é IP67. E aqui a gente tem o quê? As diferenças entre o S9 e o S9 Plus. Então, qual a principal diferença? A principal diferença é a potência do rádio entre os dois. Então, o rádio do S9 ele vai no máximo até 1 watt. A potência do S9 Plus até 2 watts. Bom, nos métodos de posicionamento, a gente também vai ter uma alteração aqui. No caso aqui, a alteração que a gente vai ter é a alteração da precisão. Então, a precisão do S9 no levantamento pós-processado ela é melhor. Ela varia da casa de 3 milímetros mais meio ppm na horizontal e na vertical 5 milímetros mais 0,8 ppm. Então, pode ver que essa precisão é melhor quando comparado ao S8. No RTK GSM, a precisão vai ser a mesma. Então, 10 milímetros mais 1 ppm na horizontal, 20 milímetros mais 1 ppm na vertical. Lembrando que isso aqui é quando eu estou single base, tá? Se eu estiver fazendo levantamento em rede, eu não vou ter o quê? O ppm. Tá? Então, eu não tenho ppm, no caso, quando eu estou fazendo levantamento em rede. Conforme a gente viu aqui no começo, aqui, ó, para ambos os receptores, eu posso utilizar uma coletora, que na verdade também no final eu vou falar, que é um receptor de X, que é o S4. Tá? Então, eu posso utilizar ele como coletor. Então, além de ser um coletor, ele vai também conseguir fazer posicionamento GIS, vamos dizer assim. Coletora tanto do S9 quanto do S8 seria S4. Bom, o software, tanto para levantamento quanto para RTK, vai ser o que a gente já conhece muito bem, que é o
o Service-I, né? Então, seria esse software que a gente vai ter para levantamento, tanto RTK quanto pós-processado. Então, vou colocar aqui Stonix, só para a gente ver as interfaces. Está aqui, Stonix. Então, aqui está todas as interfaces que a gente tem lá. Então, no caso aqui seria o S3, o S9, desculpa, o S9 Plus, o S8 e o S8 Plus. Então, a gente tem as interfaces aqui já pré-definidas. Então, esse aqui é o software que vai trabalhar tanto na coleta do RTK quanto pós-processado. Bom, no caso do software eu não vou entrar muito em detalhes, mas para quem quiser visualizar, a gente tem alguns outros webinários que a gente fez mostrando as funções no Service-I. Tá? Para quem tiver curiosidade, pode ficar à vontade. O software que a gente vai trabalhar no processamento dos dados do Stonix, na verdade a gente teria a opção de trabalhar também com o software, que é esse software aqui, que é o Carson Survey GNSS. Então, esse software que a gente vai trabalhar no processamento dos dados dos receptores da Stonix. Eu vou abrir só para mostrar só como que é a cara do software. Só abrir ele aqui, que eu acho que eu fechei isso aqui. Ah, não, tá bem. Então está aqui o software. Então esse software que a gente vai trabalhar. A grande vantagem desse software é que ele é um software interativo, então a gente consegue visualizar já também as posições onde a gente está fazendo um levantamento. Aqui seria para visualizar os dados utilizados, a parte de vetor e, por final, a parte dos pontos propriamente ditos depois de calculados. Uma das grandes vantagens que a gente tem nesse software, deixa eu só definir um novo projeto aqui. Então, abrir um novo projeto. Então, você vê aqui em espacial referência. Eu posso vir aqui digitar. Eu quero trabalhar, por exemplo, com Sirgas 2000. Aí ele busca para a gente, ó, Sirgas 2000 Brasil. Se eu não quiser colocar especificamente para poder buscar os fusos, eu posso digitar Sirgas. Aí ele vai vir aqui colocando todos os fusos que tem de Sirgas. Da próxima página, no meu caso aqui, como eu estou no fuso 23, eu posso vir aqui e selecionar isso. Então, eu selecionei o fuso 23. Ele está me falando, para Sirgas 2000, fuso 23, você deve estar nessa localidade aqui. Então, pode ver que a gente já está dentro do fuso 23 mesmo. São Paulo está mais ou menos aqui, é onde a gente estaria pré-definido aí. Então, posso dar um OK. E aí, no caso, seria o próximo item aqui, seria importar os dados, né? Que eu posso vir aqui, Open. E aí eu posso escolher o tipo de observável que eu quero trabalhar. Então, ele permite que você importe qualquer dado aqui. Lembrando que como isso aqui é um receptor, e para qualquer receptor a gente sabe que quando convertido em Hynix, eu posso processar em qualquer software. Então, para os nossos representantes que estão escutando aí agora, ou para usuários e clientes da Teodomínio que já trabalham com, por exemplo, a linha da Spectra ou da Aztec, eu posso trabalhar integrado, não tem problema nenhum. Por quê? Se eu for processar no GNSS Solution, o que eu faço? Gero um Hynix disso aqui, processo no GNSS Solution. Para clientes que já têm o SPSO, que seria o Spectra Precision Survey Office. Mesma coisa, eu posso converter em Hynix e processar nesse software também. Ou tendo a oportunidade também de utilizar, conforme eu falei, o Survey GNSS da Carson. Bom, dentre os sensores GNSS da Stonix, com mais tecnologia seria o S10, tá? Que é esse que é um lançamento, na verdade. Tá? Então, é o mais avançado receptor GNSS da marca Stonix.
O S10 é um equipamento de última geração que permite ao utilizador personalizar internamente no seu receptor as suas aplicações. Então, eu posso direcionar, faço levantamento para georreferenciamento. Então, eu quero deixar ele personalizado para isso. Então, eu consigo fazer isso com o S10. Então, a estrutura principal do S10 ela é feita de líquido de magnésio, conferindo uma robustez ao equipamento e, ao mesmo tempo, tornando ele leve. Então, pode ver que ele é um receptor bastante compacto, né? Extremamente compacto. Bom, então o S10, ele também é uma placa da Trimble, tá? Então, uma placa de GNSS da Trimble. Ele tem 220 canais e consegue auxiliar todas essas constelações, então GPS, GLONASS, Galileu, Compass, os quasares e SBAS. A memória dele é de 4 GB, só que a gente pode expandir para mais 4 GB. Os métodos de posicionamento dele, ele também faz DGPS, faz pós-processado, ele também faz RTK-HF, GSM e também tem compatibilidade para a gente trabalhar na rede. Tanto trabalhando com ponto de montagem ou tipo de correção para o seu Reference Station, tanto com o VRS, que seria o Virtual Reference Station, quanto o MAC, que é o formato da Leica, tanto o FKP, que é o formato europeu. Uma das vantagens que tem nesse equipamento aqui é a taxa de atualização dele. Então, a taxa de atualização desse equipamento está em torno de 50 Hz. Ou seja, eu consigo ter 50 posições por segundo. Então, conforme eu falei, tanto na série S8 quanto na série S9, na verdade, essa saída serve para a gente fazer interface com outros equipamentos, para suprir a necessidade de outros equipamentos e ter o posicionamento GNSS, ou a posição geográfica. Então, no caso de um batímetro, a gente conseguiria mandar 50 posições por segundo a esse equibatímetro. E aí o que aconteceria? O equibatímetro pegaria a posição geográfica e juntaria na profundidade. Esse equipamento, ele permite trabalhar nos métodos ou nos protocolos CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0 e 3.1. Uma das grandes ferramentas que tem, e nos avanços que tem nesse S10 aqui, é que ele permite posicionamento inclinado em pontos de difícil acesso, como paredes e bordas de construções ou com nível de obstrução alto. Então dá para você trabalhar com ele, conforme a gente vai ver no PowerPoint na sequência, que a gente consegue trabalhar com ele inclinado. Então, por exemplo, se a gente pensar, quando a gente vai ter que medir uma casa, por exemplo, o que pode acontecer? A gente pode esbarrar numa parede. Por quê? Porque na hora que você encostar na parede, a gente não vai conseguir coletar o ponto onde devia. Por quê? Porque tem um raio da antena. Então, a gente não conseguia fazer essa localização correta do ponto. Então, no caso desse equipamento, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente consegue colocar a ponta do bastão inclinada na feição e ele vai fazer o quê? Ele tem sensores que ele vai conseguir calcular os deslocamentos. E automaticamente calculando esses deslocamentos, ele já calcula a posição correta do ponto levantado. Então, aqui algumas características desse equipamento. Então, a gente tem a bateria dele aqui. Na própria bateria tem uma indicação quanto à carga dele. Aqui dentro, tá vendo que tem uma seta aqui, eu estou, na verdade, dando um zoom. Então, a gente tem um slot de GSM dele, tem um botão de reset dele para dar um boot, vamos dizer assim, para fazer alguma alteração. E a parte de colocar a memória expansiva, que é o micro SD card. Uma coisa legal que tem esse equipamento é que a gente consegue fazer configuração via interface web. Então, eu posso entrar nele pelo browser de internet, tipo Internet Explorer, Google Chrome. Então, eu consigo entrar nele e mudar qualquer configuração, verificar o que está acontecendo, fazer atualização e daí por diante. Ele também vai ter um teclado com os LEDs indicativos, que conforme eu falei, ele vai indicar se está em modo RTK, se está UHF, se está GSM e assim por diante. No caso do S10, o rádio interno dele vai variar de 0,5 a 2 watts,
O rádio dele é um rádio XDL, que é um rádio da Pacific Crash. Conforme eu falei anteriormente também, quando eu tenho 2 watts, não vou falar de catálogo, tá? Vou falar no caso da realidade brasileira, para 2 watts em torno aí de 4 km. Tá? Algumas funções que a gente tem nesse equipamento. Então, quando a gente for trabalhar naquele sistema que eu falei, da gente pegar de modo inclinado, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a calibração dos sensores de inclinação. Então, a gente faz através desse sistema. Esse sistema aqui é um software chamado Cube, que é da própria Stonix. Então, a gente tem que fazer a calibração da antena para que ele faça o quê? Para ele já pegar e dar as informações relativas à inclinação, para ele ficar atento que ele vai ter que considerar a inclinação. A inicialização do sistema é rápida. Aqui está um exemplo de medida inclinada. Então, o que está acontecendo aqui? Uma parede, conforme eu falei para vocês, se a gente encostar na parede, a gente não vai conseguir pegar o ponto exato. Por quê? Porque a gente tem o raio da antena, né? O eixo da antena até onde está o equipamento, a gente tem uma distância. E essa distância tem que ser levada em consideração. Se eu não tenho esse método de posicionamento, eu não consigo fazer isso de modo, vamos dizer assim, automático. Mas no caso do S10 a gente vai conseguir justamente porque ele tem esses sensores que conseguem fazer esse cálculo. Então, conforme está vendo aqui, é o jeito que está sendo feita a medida. Ó. E no caso aqui, ele tem fácil configuração. Uma das vantagens que a gente tem nos equipamentos da Stonix é que eles são bastante compactos, robustos, e assim, isso dá uma certa tranquilidade para a gente, porque, querendo ou não, pode acontecer eventuais acidentes de derrubar o equipamento, e todos os equipamentos também têm padrão de ponto impacto ou resistência à água. Conforme eu falei para vocês, esse também é o equipamento mais preciso da linha Stonix. Então, pode ver que em relação ao S8, a gente tinha uma precisão, quando a gente foi para o S9, a precisão já melhorou, e agora que a gente está no S10, a precisão é extremamente melhor. Então, nesse caso aqui do S10, a gente tem a precisão horizontal de 2,5 milímetros mais 0,3 ppm, isso na horizontal, e na vertical 5 milímetros mais meio ppm. Então, das 3 séries, a melhor é o S10. O melhor posicionamento que a gente tem é desse equipamento. No caso do RTK por HF ou GSM, sempre lembrando que aqui, como eu estou colocando ppm, eu estou falando que você tem uma base e não em rede, tá? Então, no caso, quando você tem base, que pode ser o HF ou uma base por IP direto, vamos dizer assim, eu tenho a precisão de 8 milímetros mais 0,8 ppm na horizontal e na vertical 15 milímetros mais 1 ppm. Portanto, se eu estivesse trabalhando em rede, o que aconteceria? Isso aqui eu não teria. Então, o resultante do meu posicionamento seria um erro horizontal de 8 milímetros na horizontal e na vertical de 15 milímetros. Tá? Então, assim, em comparação a qualquer outro equipamento, é um equipamento extremamente preciso. Tá? Extremamente preciso. Vou falar agora um pouquinho da série S4 e S7, que são os receptores, vamos dizer assim, tanto para GIS quanto para posicionamento preciso. E também ambos os receptores a gente pode utilizar como coletor de qualquer um dos receptores que eu mostrei anteriormente, tanto do S8 quanto do S9 quanto do S10, eu posso utilizar qualquer um desses dois como coletores. Então, no caso do S7, aqui a gente vai dar ênfase ao S7G, tá? Que é o S7 que tem a maior capacidade, vamos dizer assim. Então, o S7G, ele tem toda a potência e precisão de um receptor GNSS RTK na forma das nossas mãos. Ele é um receptor robusto e ele consegue trabalhar tanto em modo RTK, no caso sempre em rede, né? E quanto fazer pós-processamento. Então a gente consegue fazer os dois métodos de posicionamento. Esse receptor também é uma placa Novatel, ele tem 120 canais, ele é L1, L2, ele consegue receber GPS, GLONASS, Galileu, Compass, os quasares e o SPAS.
Memória, 256 MB, e a gente consegue expandir até 16 utilizando o microSD. Os métodos de posicionamento que a gente faz aqui, DGPS, PP, aqui está errado, tá, pessoal? Na verdade, até teria jeito, mas não é convencional, tá? Então, vamos só considerar RTK, GSM e rede, tá? Então, no caso, quando você está trabalhando em rede, ele vai ter as mesmas compatibilidades dos anteriores. Esse equipamento, ele também consegue ter uma saída de 5 Hz, ou seja, ele consegue te liberar até 5 posições por segundo. Quais as vantagens desse equipamento? As vantagens é o seguinte, no caso do S7. Então, a vantagem do S7, uma das vantagens, você pode utilizar ele com ou sem antena externa. Não dá para você utilizar ele com ou sem antena externa. Com a antena interna, então, se eu quiser fazer posicionamento em RTK, em rede, sem antena eu consigo fazer. Qual a precisão que eu vou ter aí? É certo que você vai ter uma depreciação da precisão, mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando para cadastro, eu vou ter um cadastro altamente preciso. Ele tem entrada para USB, a bateria dele aqui, né, que é o slot do cartão aqui. Aqui, o slot do cartão, então a gente consegue expandir até 16 GB. O slot do SIM card para ele também. Ele tem uma câmera de 5 megapixels, a câmera fica justamente aqui em cima do equipamento, perto da antena interna. Ele tem um teclado e LEDs indicativos também, então dá para você fazer qualquer alteração também pelo teclado, não precisa sempre utilizar o touch da tela do equipamento. E ele é IP65, ou seja, também tem o padrão internacional quanto a água e resistência ao concreto, vamos dizer assim. O opcional que tem nesse equipamento, então, por exemplo, eu quero trabalhar sem antena externa, mas eu quero fazer um cadastro ou um levantamento de alta precisão. Então, eu tenho a possibilidade de comprar esse bastão. Esse é um bastão que sempre vai ter uma altura fixa, em torno de 1,20 m. E aí, o que ele vai acontecer? Aqui a gente tem um nível de cantoneira, tá? Um nível, uma bolha aqui. Então, o que eu consigo fazer? Sempre manter a mesma altura. Aí, nesse caso, mesmo eu estando com ele sem antena externa, ele vai fazer essa redução. Por quê? Porque ele tem altura e ele já sabe que vai ser um padrão relativo ao bastão. Então, eu teria um levantamento cadastral, um GIS, um mapeamento, com mais precisão na altitude. Então, nesse caso, eu teria um levantamento preciso, tanto na planimetria quanto na horizontal, mesmo sem antena externa. Então, aqui, ó, os métodos de posicionamento que a gente tem. Então, se eu adquirir a antena externa, eu consigo fazer levantamento estático também. Então, aí, no método estático, ele vai ser um receptor L1, L2, tá? A diferença em relação ao S8, o S9 e o S10 é que, nesse caso aqui, a gente tem um carro, né? Então, a gente vai ter o carro, mas a qualidade do rastreio é a mesma quando comparado aos outros. Então, a gente consegue fazer levantamento estático rápido, com a precisão horizontal de 5 mm mais 1 ppm na horizontal e na vertical 10 mm mais 1 ppm, mais 2 ppm, desculpa. Conforme eu falei para vocês, a gente consegue fazer tanto levantamento com ele na mão, coletando informações, sem antena externa, quanto com a antena externa. Então, no levantamento RTK com a antena externa, a gente consegue a precisão de 10 mm mais 1 ppm, na horizontal e na vertical 20 mais 1,5. Quando a gente está no RTK GSM sem antena, a gente vai conseguir essa precisão aqui. Então, dá para a gente perceber o quê? Então, faz de conta que eu estou trabalhando com esse equipamento na rede. Por exemplo, na rede CEGAT da Alice Teodolini. Então, se eu conectar na rede, eu vou ter uma precisão. E lembra que eu sempre falo para vocês aqui. Que quando eu estou na rede, eu não tenho ppm. Porque eu não estou trabalhando com uma base específica. E sim uma rede de estações. Então, nesse caso, eu não tenho ppm. Então, se eu estiver trabalhando em rede, o meu resultante final de precisão, mesmo sem antena externa, que eu vou ter a precisão na horizontal de 2 centímetros e na vertical de 3 centímetros.
Aqui, algumas aplicações que dá para utilizar os receptores S7. Então, na parte de SIG, né? SIG no geral, que é o Sistema de Informação Geográfica, na parte de cadastro urbano, na parte do meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando na parte de cadastramento de árvore, no reflorestamento e tudo mais. Na parte de levantamento para a área de arquitetura e arqueologia, e também para o mapeamento de rotas. Tá? Então, também para o mapeamento de rotas. Então, vamos dizer assim, se eu compro um S7G, eu vou ter todas as funções do equipamento pós-processado, tá? E RTK de alta precisão, e também tem as funções de GIS que eu posso fazer, inclusive sem utilizar antena externa. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com esse receptor. Uma outra possibilidade, conforme eu falei anteriormente, é que esse equipamento poderia também servir de coletora para o S8, para o S9 ou para o S10. Então, nesse caso, mesmo eu comprando, vamos dizer assim, se eu compro um par, uma coletora dessa, no final eu vou ganhar 3 receptores GPS. Porque quando eu não estiver trabalhando de modo preciso, faz de conta que eu preciso fazer o levantamento do carro. Eu não vou lá com antena externa e tudo mais. Eu posso levar esse equipamento na mão e fazer o levantamento do carro. Tá? Então, a gente vai ganhar em número de aplicações, vamos dizer assim. Um outro equipamento que a Stonix tem para GIS e também serve como coletora seria o receptor S4 GPS. Nesse nosso caso aqui, a gente vai falar do S4H, que é o que permite você fazer coleta de dados e também conectar a rede de RTK. Então, o receptor GPS S4, pode ver que aqui eu já estou falando de GPS, porque esse equipamento só vai conseguir rastrear satélites da constelação GPS, ou Navistar GPS, que é a constelação americana. Então, pertence à nova família de PDA da Stonix, podendo ser utilizado em trabalhos altamente resistentes e em ambientes extremos. Ambientes extremos que a gente vai ver algumas figuras aí que mostram mesmo que ele pode ir ao extremo. Conforme a gente pode olhar na figura aí, a case é extremamente forte, a case desse equipamento. Então, esse equipamento ele tem 50 canais, ele é um receptor L1 ICA, ele consegue rastrear apenas GPS e SBAs. A memória dele é 256 MB, expansível para 32 GB, a partir de um micro SD card. A placa dele também é uma placa da Novatel. O método de posicionamento que ele consegue fazer é GIS pós-processado e também GIS em RTK. E isso conectado a uma rede RTK. A taxa de atualização desse equipamento é em torno de 1 Hz. Tá? Então ele consegue liberar ainda também para quem quiser fazer interface com alguma aplicação. Bom, as características desse receptor. Então ele tem uma antena interna também. Na verdade, neste caso específico, a gente só vai trabalhar com a antena interna dele. Ele tem uma câmera de 5 megapixels. Ele é padrão de permeabilidade e choque IP65. Pode ver que, lembra que eu falei que era situação extrema? Pode ver que ele está quase enterrado no barro e aqui praticamente enterrado na neve, tá? No gelo. Então, pode ver que ele aguenta a batida mesmo, aguenta ser desafiado até o extremo. Aqui mostrando onde fica a bateria. Tirando a bateria, a gente vai ter aonde a gente pode inserir o cartão GSM e também o micro SD card. Esse aqui é o teclado alfanumérico dele. E aqui seria a entrada para energia do cabo USB e também ele tem uma entrada serial. No caso desses equipamentos específicos, se eu não quiser utilizar, por exemplo, o SurfC, a própria Stonix ela já vem disponível alguns softwares deles para aplicações GIS, que seria o GeoGIS, que é um software que eu vou mostrar na sequência. Então, mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando como coletora, seria instalado o SurfC nele. Então, S4 é um equipamento compatível com os sinais de correções diferencial RTCM 2
2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Quando eu falo CORS, eu estou falando de rede de estações de referência, tá? Então, rede de estações de referência e rede de GPS. Então, a precisão de posicionamento dele, quando conectado a essas redes, pode chegar até 1 metro. Ah, mas 1 metro é muito, não sei o quê. Mas se a gente analisar custo-benefício, faz de conta que eu comprei isso para ser coletora do meu S8. Ele ainda vai ser um equipamento que me dá uma precisão de até 1 metro. Ou seja, para levantamento cadastral, dependendo do tipo de cadastro e do escopo de um projeto que eu estou pegando, 1 metro atende à realidade de vários projetos. Então, eu consigo fazer vários levantamentos. Por exemplo, se eu quisesse fazer levantamento para o CAR, também consigo fazer com esse equipamento. Então, aqui algumas aplicações na parte de cadastro urbano, na parte SIG, no cadastro florestal, na parte do meio ambiente. Então, aqui seria o software GeoGIS, que é o software que já vem com o equipamento, tá? Conforme eu falei no começo, a Estônia está em 80 países, tá? Então, por isso que aqui tem um monte de bandeirinha, que é onde a gente seleciona o idioma do software. Conforme podemos notar aqui, eu consigo importar tanto imagem raster quanto dado vetorial para trabalhar na plataforma dele. Ou seja, eu posso alimentar meu banco de dados e depois voltar para o meu banco de dados no meu escritório. Posso fazer esse link. Hoje eu saio e coleto. Aí eu vou lá e volto. E assim por diante. Aqui, toda a parte de dados base, né, que no caso seria foto, imagem, posicionamento, dados e tudo mais. Aqui seria a tela de rastreio, onde ele está mostrando como que está o rastreio nesse momento. Então, se a gente olhar aqui em cima, ele está falando que está pegando 10 satélites. Dos 10, ele está utilizando os 10. Eu agora pegou para 1.8. E a precisão que está tendo naquele momento, 40 centímetros. Aqui é a mesma coisa, aqui ele está dando as coordenadas, tanto as coordenadas geográficas quanto as coordenadas UTM. Aqui, simulando uma locação. E aqui mostrando que no final do cadastro, todas as fotos que foram tiradas com o equipamento. Então, quando eu falo que ele é um receptor para GIS, o que eu espero de um receptor para GIS seria que ele levantasse ponto linear, conforme está sendo mostrado aqui agora. Então, pode ver que a gente consegue definir todos os dados relativos àquela feição que a gente está levantando, que automaticamente em campo eu já vou vendo o desenho que está sendo realizado, e no final eu consigo exportar isso aí no formato shapefile, tá? Que é o formato de banco de dados. Então, aqui algumas telas ainda do GeoGIS. E esse aqui seria, no caso de eu fazer pós-processor, seria o software para mim fazer o pós-processamento dos dados. Bom, só para a gente poder terminar, vou falar um pouco do laser scanner X300. Então, a linha de scanner. Então, qual que é as vantagens que a gente tem nesse equipamento? Então, esse scanner, ele consegue escanear objetos de até 300 metros. Então, ele é bem adequado para instalações em ambientes agressivos. Por quê? Porque ele tem um padrão de permeabilidade e choque. Ele tem duas câmeras. Para quê? Para minimizar os efeitos de distorções. Conforme ele está fazendo o levantamento, o escaneamento, ele tem essas duas câmeras para minimizar esses efeitos. A interface entre esse equipamento e o usuário é bastante amigável. Toda vez que tem atualizações para software de processamento e para firmware do equipamento, ele fica disponível no site, fácil de baixar, sem custo. Ele tem uma entrada aqui em cima que permite você fazer o quê? Permite que você consiga já referenciar a estação, ou seja, a posição onde o scanner está começando a fazer o levantamento, a partir de uma acoplagem, por exemplo, do receptor S10. Então, ele permite você fazer isso aí. Então, teoricamente, você já faria um escaneamento já referenciado, vamos dizer assim. Então, ele também é adequado para aplicação de monitoramento. Ele tem uma solução de software modular a partir de pesquisa,
mineração, construção de módulo, pós-processamento de dados completo. Aqui algumas aplicações indoor, que seria dentro de algum lugar, por exemplo, isso aqui é uma igreja que está escaneando por dentro, fora e no monitoramento, vamos dizer assim. Isso aqui é uma mina que está monitorando, então você consegue ter isso. Vou fazer um parênteses aqui, vou pegar uma apresentação que eu tenho aqui, que é diretamente lá da Stones. Então, esse scanner ele foi premiado lá na Intergel 2013 como um dos melhores equipamentos na parte de inovação. Tá? Então, foi premiado como um dos melhores. Aqui, algumas aplicações ó, que dá para utilizar o scanner. Então, aqui, ó, você consegue fazer na parte de cidades e arquitetura, parte de estradas, volume, né, cálculo de volume. Então, por exemplo, tem uma pilha de minério que eu preciso medir. Eu posso ir lá com o scanner, coloco o scanner, faço algumas estações ao redor dessa pilha e no final que eu consigo ter o volume, calcular a curva de nível e tudo mais. Na parte de mineração, na parte de cena de crime, isso, tempos atrás, isso aí foi mostrado, inclusive, foi matéria de Fantástico, mostrando que o scanner é utilizado hoje em dia, laser scanner é utilizado hoje em dia para poder desvendar crimes. E aqui só um exemplo lá na Itália. Né? Então, eles pegaram lá na Piazza de Roma um prédio e aqui eles fizeram escaneamento. Então, a gente pode ver que aqui embaixo são as fotos do prédio e aqui seria o escaneamento desse scanner. Bom, estou mostrando aqui conforme ele consegue escanear, né? Então, no caso, ele consegue escanear até 180 graus na vertical e 360 na horizontal. E aqui só um indicativo quanto ao tamanho e peso. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês aí. Qualquer pergunta que foi feita durante o webinar, certamente o nosso departamento de marketing aqui vai nos direcionar para que a gente possa responder aos senhores. Queria agradecer pela oportunidade e tenham todos um grande final de semana. Muito obrigado.